Bom, pessoal, o trabalho que eu irei explicar para vocês aqui hoje é uma calculadora utilizando pilha em Java. E a gente vai abordar a somatória de dois números digitados pelo usuário, o primeiro número e o segundo número aqui, exemplificando, dando o resultado de um terceiro número. E a gente vai fazer isso utilizando pilhas, então a complexibilidade disso aumenta um pouquinho. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro número, 592, e colocar ele em pilha. 592. O elemento do topo é o 5, o valor mais alto do número. Já no segundo número também, né? 3, 7, 8, 4. O maior valor é o 3. Eu estou falando questão do maior valor porque ele ocupa a maior casa decimal, né? Que é a de milhares, de centenas, beleza. E aqui vai obter o resultado. Na somatória de 592 com 3, 7, 8, 4, a gente vai somar o elemento 0 com o elemento 0, ou seja, o 2 com o elemento 4. Obtendo um resultado de 6 aqui embaixo, como vocês podem ver aqui no resultado, né? De 6. O menor valor está na parte inicial da pilha, poderia dizer assim. O elemento mais baixo da pilha. Já quando eu vou somar o 9 e o 8, eu tenho que pegar o resultado do 9, somar com 8, né? Que dá 17. Só que 17 eu não posso colocar aqui direto. Eu tenho que pegar apenas o último valor, que é o 7, e o 1 fica para a próxima soma, que aí o 1 vem aqui, 5 com 7 e o mais 1. Então a gente tem que aplicar isso dentro do Java e eu vou explicar para vocês passo a passo como é que a gente está fazendo isso. Vamos para o código. Bom, aqui no código a gente está com a visão de debugar. Vou melhorar aqui. Vamos exibir os métodos aqui. A gente tem a classe pilha que ele pede para ter uma pilha que recebe o tamanho do elemento, né? E aqui a gente coloca o tamanho de elementos. A gente tem um método clean que limpa, um método isEnv que verifica se está vazio, isFull se está cheio, um push para enviar elementos novos na pilha, né? Colocar, pilhar um novo elemento. O pop, ele me retira um elemento, o elemento topo da pilha, né? O elemento mais acima. Conceito de pilha básico aqui para vocês entenderem, caso alguém esteja perdido. A pilha, a gente assimila a pilha na programação com a pilha de louça. O primeiro prato que você coloca é o último a ser tirado. Ou seja, o último prato que você coloca é o primeiro prato a ser tirado. Porque se você tirar o prato de baixo, a pilha toda quebra. A pilha toda cai. É a mesma ideia. Então, você vai pilhando um elemento em cima da outra. Coloca um prato, coloca outro prato, coloca outro prato e sempre tira o último que você colocou. Porque se você tirar o primeiro que você colocou, a pilha cai. Por isso o pop tira o último elemento. Beleza. Aqui a gente retorna o elemento mais alto da pilha, né? Ou seja, quem está por cima, quem foi o último a ser colocado. Esse elemento top, esse método aqui faz isso. E aqui eu tenho um toString para imprimir valores e eu tenho um length que eu implementei aqui para obter o tamanho da pilha. Qual o tamanho que a pilha que a gente já está na pilha. Beleza. Vamos para a principal aqui. Na principal, eu tenho um método principal que chama todos os processos, né? Deixa eu tirar isso aqui. Não faz parte. Isso aqui era um teste. E eu tenho também um método que preenche pilha, que eu utilizei ele aqui para facilitar no preenchimento da pilha. Beleza, a gente vai entender como é que funciona. Bora começar aqui, onde eu crio a soma pilha, que também tem o soma pilha que eu não acabei não lendo ele aqui, né? Mas tem o somar pilhas, que faz aquele processo entre somar uma pilha A com a pilha B. Beleza, vamos para o main. Okay. A gente começa na primeira linha declarando, né? Duas pilhas do tipo pilha, né? O P1 e o P2 do tipo pilha, né? E a gente não instancia eles, a gente vai instanciar eles somente depois de pegar o valor que o usuário digitar. Porque é o seguinte, aqui a gente tem uma variável de leitura, né? O scanner, e criamos dois valores do tipo string. E esse aqui é um passo bem importante de se explicar, porque que o valor que o usuário digitar vai ser do tipo string. Porque eu preciso pegar cada valor que ele digitar, vamos ver aqui, e separar ele, valor por valor, caractere por caractere. Então fica mais fácil fazer isso com string, porque a classe string ele já tem um tratamento para isso, que se chama a chart, que é, se eu colocar aqui, para vocês vai aparecer, chart at. Isso, que pega um valor da string toda, ou seja, eu pego caractere por caractere da string, assim eu consigo quebrar ela e colocar ela dentro de uma pilha.
Por isso que eu utilizei string aqui. Nos valores. Aí aqui eu leio os valores, né? Que eu leio o primeiro valor e aqui embaixo eu leio o segundo valor. Nessa linha 12 aqui, o que a gente está fazendo? A gente está pegando e instanciando o objeto P1, passando o valor, que é o tamanho total da pilha, para ele. Mas como assim, Vitor, o tamanho total da pilha? Uma pilha ela tem elementos dentro dela. Nesse caso aqui ela tem 3 elementos, nesse caso aqui ela tem 4 elementos. Então eu tenho que passar esse valor, qual o tamanho da pilha, para o construtor. Como pede o exercício que eu vou estar mandando para vocês aí. Ou colocar na descrição, não sei. Mas eu vou ver. Aí eu tenho um tamanho aqui, tamanho da pilha. Então aqui eu passo o tamanho dentro do construtor e instancio os elementos também nesse tamanho, do tipo int, porque a pilha nossa manipula inteiros. Termina, que estava debugando. Beleza. Vamos continuar aqui, né? Eu estava nessa linha 12. Na linha 14 eu peço para ele digitar o segundo valor e repito o mesmo processo de ler um valor de string, pegar o P2, instanciar ele, passando o valor do tamanho da string. Esse length, ele pega o tamanho da string, ou seja, se eu digitar, por exemplo, se nessa linha aqui eu digitar lá 345, qual vai ser o tamanho de valor 2? Vai ser 3. Tem 1, 2, 3. Então o length dele vai voltar 3, entendeu? Então é mais ou menos isso aqui, essa ideia. Beleza. Depois disso eu vou fazer o preenchimento da pilha. E aqui vem uma parada bem importante. Eu passo a pilha que eu quero preencher e a string, né? O valor que eu capturei, o valor digitado do usuário, o primeiro valor que o usuário digitou. Vamos para esse método aqui ver o que ele faz, qual é a arte dele. Aqui parece um pouco complexo, mas na verdade é bem tranquilo. Eu vou percorrer. O que eu vou percorrer? Vou percorrer o string. O que é o string? O string nada mais é do que uma cadeia de caracteres. Então eu consigo percorrer cada valor, ou seja, cada valor que é uma posição. 1, 2, 3, 4, entendeu? 4 posições. Então o length, o i vai percorrer até que ele chegue a 4 posições. Nesse caso aqui é o segundo valor, né? No primeiro valor a gente tem esse valor aqui, que é 3 posições. Então o i vai percorrer 3 posições. Nesse caso aqui, nessa primeira linha, na linha 48, o que eu estou fazendo? Estou pegando o valor e estou pegando o caractere dele nessa posição. Ou seja, na posição 0, qual é o caractere que tem lá? É 2. Então eu volto aqui para esse cara aqui, valor em caractere. Para vocês entenderem isso ponta a ponta de como está fazendo, eu vou debugar o código e a gente vai, nem precisar disso tudo, né? Só precisar desse primeiro aqui. E a gente vai executar passo a passo e eu vou explicando para vocês e vai ficando mais claro, eu acredito. Deixa eu ver se tem outro debugar aqui que eu preciso fazer. Não, no momento só no preencher mesmo. Vamos estar debugando esse código. Deixa eu salvar. Antes de debugar. Aí eu já estou na debugação, quer ver? Já estou. Deixa eu parar isso aqui. Pronto. Agora eu consigo debugar. Vamos debugar. Aqui ele pediu para mim digitar um valor, né? Deixa eu... Não deu aqui o atalho. Deixa eu estar digitando. Vamos digitar o mesmo valor do exemplo. 592. 592, sim. 592. E o segundo valor, 3784. 3784. Pediu para mim mudar para o debug. Vamos mudar para o debug. E aqui ele já caiu na parte onde eu falei para vocês. Eu pulei essas primeiras partes aqui do debug, né? Coloquei ele para esse método preenche pilha. Ele está rodando pela primeira vez. Então, esse valor aqui, esse cara aqui, ele é o valor que eu passei aqui em parâmetro. E ele tem o tamanho de 3 posições. Então, ele vai rodar 3 vezes, como eu tinha explicado. Nessa hora aqui que eu laço rodar, deixa eu só garantir que ele vai rodar tudo. Sempre que eu não mexo com Java. Vai. Então, beleza. Então, aqui, esse char aqui, agora ele vai ter o valor de, olha só, 5. Ou seja, ele pegou o primeiro caractere do nosso
do nosso string, do nosso valor 1 lá. Ele pegou o 5, beleza. Vamos ver o que mais que ele vai pegar aqui. E depois de ele pegar o 5, o que eu preciso fazer? Aqui é uma parada que eu tive que fazer, umas conversões de passar para char, passar para string e depois passar para inteiro. Porque, olha só, eu preciso que esse valor ele seja passado para inteiro. Só que o passe int do integer, ele que é para passar um valor para inteiro, ele só aceita valores de string. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar caractere, passar ele para string, de string eu passo ele para inteiro. Então todo esse trabalho. Eu acredito que tenha formas mais fáceis de fazer isso já automático. Porém, como o trabalho é mais iniciante, eu deixei inclusive em 3 linhas. Não precisava das 3 linhas, dava para fazer uma dentro do outro, mas ficaria mais confuso. Então eu deixei em 3 linhas, bem básico mesmo para que vocês entendam. Então vamos lá. Esse valor aqui em caractere, ele está valor 5. Aqui ele também vai estar o valor 5, só que em string. Por isso que eu coloquei valor em caractere 5, valor em string 5, que é entre aspas já sabemos que é um string, né? E aqui agora ele vai ser valor inteiro. Isso tudo para quê? Para quando ele chegar no push, ele ser passado como inteiro aqui. Entendeu? Aqui, ó, valor convertido. Já é 5 em string. Isso aqui são diferentes. Por isso que eu preciso passar para string para depois passar para inteiro. Se eu ver que tem uma forma mais fácil e básica de fazer isso aqui, eu vou estar alterando e comentando no código para vocês, beleza? No mais é isso. Aí aqui no push a gente precisa ir lá para saber o que ele faz. Vamos colocar um debugzinho aqui para ele entrar aqui nessas paradas tudo. Beleza. Ele vai entrar aqui no push com um novo elemento. A primeira coisa que ele verifica é se a lista está cheia, né? Porque eu não posso dar um push se a pilha está cheia já. Então ele verifica, a pilha está cheia, is full. Para verificar se ela está cheia, eu estou utilizando o seguinte: eu pego o tamanho do nosso vetor de inteiros, do nosso. Como é? Não é vetor? Vetor é string, como é que é? Ah, não lembro, mas é vetor também. E comparo com o contador. Esse contador eu utilizo ele durante a utilização do objeto. Ou seja, esse contador é para esse objeto aqui. Cada objeto tem que ser o contador. Então ele vai contando até chegar no 5. Quando chegar no 5 não, né? Tem 3 elementos só. No 3, ele vai falar que minha lista está cheia. Se ele preencher todos esses aqui, ele vai falar que minha lista está cheia. Beleza. Está cheio? Não, não está. Então ele entra aqui. Entrando aqui, ele pega o novo elemento, né? E coloca na posição do contador. E depois dá um contador mais. Ele coloca na posição 0. O contador era 0 aqui em cima, né? Então ele colocou aqui. Depois deu um contador mais. O contador agora é 1. Na próxima vez que ele inserir, ele vai inserir em 1. Beleza? Aí aqui eu já estou passando a segunda vez no for. Que a primeira vez ele chamou aqui e a segunda vez ele chamou aqui, né? Vamos ver lá. Aqui, ó. Ah, não, aquele lá só foi para preencher o 5, né? Tá certo. Ainda tá na primeira vez lá. Eu vou adiantar isso aqui porque eu acho que eu já explicar uma vez só já basta. Qualquer coisa, volta e repita o vídeo. Esse aqui são métodos de conversão, tá? String.valueOf eu passo um valor que não é string para string aqui. E essa parte aqui eu pego um caractere, essa parte aqui eu tô transformando o string em inteiro. Por isso eu consigo atribuir o valor dele aqui. Beleza, ele vai colocar o novo elemento na lista, ele colocou já o novo elemento na lista. Aqui a gente pode ver, né? 5, 9 e vai colocar o 2 agora, né? Vamos ver. Colocou o 2, beleza. Agora sim, terminou o laço, ele vai entrar de novo aqui, só que com 3, 8, 7, não sei o que lá. Beleza, eu vou dar F8 aqui para ele ir pulando mais rápido, que a gente já sabe que vai funcionar, tranquilo. E como está funcionando a gente também já sabe. Agora a gente precisa... Deixa eu só colocar bem aqui
Deixa eu colocar um breaking point aqui em somar, que a gente precisa agora entender essa parte da somatória, que é a melhor parte, a parte mais complexa. Beleza, aqui agora eu estou pegando somar pilhas, né? E bora ver o que esse somar pilhas vai fazer. Ele me retorna uma pilha, a gente já sabe isso. Que ele retorna pilha, beleza. Ele recebe como parâmetro P1 e P2. E aqui tem uma verificação bem legal que eu posso estar alterando para vocês. Isso aqui é a mesma coisa disso. Só que bem mais feita, né? Se P1.length for maior que P2.length, eu sempre troco as ordens dos Hs. Faça P tamanho P3 recebe P1.length. Olha lá, trocando de novo a ordem do H. Então essa parte era mais ou menos isso. Se não... Só que eu não preciso disso tudo. Tamanho P3 recebe P2. Opa, P2 maiúsculo não, né, guys? P2.length. Trocando de novo. Meu Deus, é automático isso. Beleza, se vocês acham mais fácil entender isso do que entender isso, lembrando que aqui tem um int, né? Porque como? Né? Ele precisa ser criado. Beleza? Se vocês acham mais fácil entender essa parte aqui, 3.000 linhas, do que essa linha aqui, então vocês pausam o vídeo, faz essa parte aqui e depois remove essa linha aqui, entendeu? Mas eu vou explicar como é que funciona essa aqui, que é bem mais prática e bem mais utilizável. Vou até deixar essa parte lá de cima comentada. Vamos só fazer isso aqui para ficar mais visível. Beleza, aqui o que eu falo? Tamanho 3, o que acontece? O tamanho do P3. Quem é P3? P3 é essa pilha aqui de resultado. Qual que vai ser o tamanho dela de resultado? Vocês concordam que é o maior tamanho entre P1 e P2? Tipo, P2 aqui tem 3 posições, P1 tem 3 posições, P2 tem 4 posições. Então o resultado tem que ser 4 posições. Já que é uma somatória, no mínimo, né? No mínimo 4 posições. Então é isso que acontece. Então aqui ele tem que ter no mínimo 4 posições. Então eu coloco aqui. Se P1 for maior do que P2, ou seja, se o tamanho de P1 for maior do que o tamanho de P2, da pilha 1 da pilha 2, beleza? Então, retorna para mim esse valor. Se não, retorna esse. Então, o que é esse... Eu não lembro se o nome era condicionador alternário, algo assim. Eu não lembro o nome disso aqui exatamente, mas o que ele faz é o seguinte, ele valida esse primeiro lado aqui para mim. Se for verdade, ele pega até o ponto. Se for mentira, ele pega depois do ponto, entendeu? Então, se vocês acham mais complexo isso, vocês utilizam essa parte aqui, eu vou utilizar essa aqui, porque eu acho mais tranquilo e eu tenho preguiça de fazer if else. Então, beleza. Aqui no P3, a gente declarou ele, instanciando ele, passando o tamanho de P3, que a gente descobriu ali em cima, né? Que a gente precisava descobrir o tamanho dele. E vamos lá. A gente criou uma variável chamada temp, que é uma variável temporária, para a gente utilizar ela para fazer a somatória. Eu vou alterar o nome dela para somatória para ficar mais fácil. Somatória. Quando a gente vai escrevendo, a gente não tem ideia de nome. Depois a gente pega os nomes e fica, era mais fácil esse nome. Beleza. Essa somatória aqui, não, o atalho para fazer isso não interfere não, porque isso é mais da ideia que vocês estão utilizando. No caso do Eclipse aqui é Ctrl 2R. Ctrl 2, solta o R, Ctrl 2, solta o Ctrl, solta o 2, aperta R. Então, beleza. Aqui eu tenho while, né, que é enquanto. Enquanto
P1 não for vazio, que eu tenho um não aqui, isenf quer dizer é vazio, não for vazio, ou P2 não for vazio, continua fazendo a somatória. Por quê? Quando eu faço a somatória aqui nas pilhas, eu pego o valor daqui, passo para cá. Ou seja, essas duas aqui elas vão ser meio que destruídas, entendeu? Então eu pego essas duas pilhas e queimo ela para resultar nessa aqui. Então eu posso fazer dessa maneira. Tem N maneiras de fazer, eu poderia também fazer um contador aqui, só que fica mais fácil já utilizar os elementos que a gente já tem, né? Então beleza, vamos não complicar mais. Beleza, aqui o que essa linha está fazendo? O que essa bendita linha está fazendo? Primeiramente eu estou indo nesse pop aqui. O que esse pop faz? Eu estou acessando ele. Que a programação no Java ela funciona assim. Quando o codificador chega aqui, ele vai passar para cá, ele não lê essa parte aqui primeiro. Ele lê depois da igualdade. Ou seja, o que tem depois da igualdade, que ele lê primeiro, e depois ele passa para o que tem antes da igualdade. Então vamos fazer como se a gente fosse o codificador aqui. Codificador não, né? O interpretador do Java aqui. A JVM. Beleza, no pop aqui, o que a gente faz? A gente primeiro verifica se ele está vazio, né? Porque, infelizmente, não tem como eu remover algo que o pop, eu lembro que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que é sobre remover o último elemento, o elemento do topo, né? Então, eu não posso remover elementos que não tem na lista. Então, beleza. Então, isso é uma coisa lógica. Então, verifica. Infelizmente, a pilha está vazia. Já está vazia. Ele retorna 0, caso ele esteja vazia. Porque 0, se eu somar, não vai alterar meu valor nenhum, beleza? Já se tiver algum valor, eu tenho que remover esse valor. Só que eu não tenho simplesmente que remover. Eu tenho que pegar ele, devolver ele para quem chamou esse método e depois remover. Porque senão eu removi o elemento, mas tá, qual elemento que eu removi? Não sei. Removi o que estava lá em cima. Não funciona bem assim. A gente precisa tratar alguns dados e esse valor é importante para a gente, principalmente porque a gente vai somar, né? Depois de remover. Então, beleza. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer isso. O valor removido vai ser trago, vai ser trazido, vai ser buscado desse cara aqui. Porque o que acontece? Quando a gente está criando, a gente está entrando no post aqui, eu vou entrar aqui, tipo, por exemplo, o P2 aqui, deixa eu ver se eu tenho os elementos dele aqui. Eu vou pegar o P1 que é menor, né? A gente sempre trabalha com elementos menores, beleza. Aqui eu tenho 3 elementos, correto? A posição 0 está aqui. Entrei, beleza. A posição 1, entrei, coloquei ela aqui, beleza. Na posição 2, eu entrei, coloquei ela aqui e somei mais 1. Então, o contador meu está na terceira posição, esperando para adicionar o terceiro, né? Então, o que acontece? Para solucionar esse problema do contador estar além do limite que eu tenho, eu ou deveria começar com menos 1 aqui. Então, se eu começar com menos 1, passar essa linha aqui para cima, solucionaria também. Porque aí ele começou com menos 1, ele somou a 0 aqui, ou somou, deu 0, então ele consegue inserir. E no final de tudo ele ia terminar na posição 2, porque ele primeiro soma e depois ele coloca, né, atribui. Beleza, agora caso, como eu não fiz dessa maneira, né, então eu não posso colocar assim, eu não coloquei menos 1 aqui, porque eu acho isso é meio que uma gambiarra. Eu fiz outra gambiarra, é claro. Gambiarra se soluciona com gambiarra. O que eu fiz? Eu peguei e removo o último elemento voltando uma posição, porque estava em 3 aqui, ia para 3 aqui, o contador está em 3. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não tenho, eu não estou nesse método, né? É porque eu não estou nesse método aqui agora, mas senão eu teria o diz aqui, dava pra gente olhar isso. Deixa eu ver se compensa fazer isso. Acho que não compensa, não compensa. Ah, não compensa não. Beleza. Mas o contador tá em 3 aqui. Ah, eu vou mostrar isso, senão vai ficar muito confuso. Deixa eu ver aqui onde que tá meu debug. Ah, ele vai entrar aqui, ó. Ótimo. Ele entrando aqui a gente consegue mostrar essa pindaíba ali. Ó lá, entrou. O diz. Olha o diz aqui que eu falei. O contador tá onde? 3. E meu elemento tem
3 posições, mas a posição 3 não existe aqui. É 0, 1, 2. São 3 posições, mas a posição 3 não existe. É 0, 1, 2. Então, por isso, eu tenho que subtrair um valor aos meus elementos, a minha pilha de elementos aqui. Eu tenho que subtrair um valor na posição. Subtraindo aqui, eu volto para 2, ou seja, eu peguei a topo da minha lista aqui. Então, a topo eu coloquei nessa variável, que é valor a ser removido, né? Deixa eu colocar bem aqui. A ser removido. Então, esse valor a ser removido, a gente salva ele para depois estar retornando ele, né? Vamos lá. Vamos entender o que mais ele está fazendo aqui. Nessa linha 52, eu estou acessando minha pilha, pegando a posição -1, como eu já tinha explicado, né, da questão do contador, e colocando ela em 0, ou seja, removendo o valor que estava lá dentro. Porque como é uma pilha de um vetor de inteiros, quando não tem elementos, ele fica zerado. Ele não fica nulo, porque em um int é tipo primitivo, não aceita nulo. Então tem essa questão. Então a gente coloca 0, para representar que ele está zerado. Beleza. E aqui a gente subtrai um ao contador, ou seja, o contador está 3. Quando chegar aqui, o contador vai ser 2. E 2 não vai ter uma posição exatamente preenchida. Ó, bora ver aqui. Ó, 2. E o 2 tá como? Zerado. Entendeu? Então faz sentido eu tá subtraindo aqui só na posição e depois aqui subtraindo realmente no valor da variável, né? Porque a próxima posição preenchida é 1. Então, quando eu entrar aqui de novo, o contador vai diminuir, o 2 vai passar para 1. Então, aqui eu vou pegar o elemento 9, que é o topo da pilha de novo, entendeu? Então, por isso que faz sentido. Vamos lá para ver se vocês entenderam mesmo. Aqui, ó, olha lá, ó, contador 4. Bora ver como é que vai. 4, taranã, vai diminuir 1. Ó, eu peguei, quem é o valor a ser removido? 4. Era o valor que estava aqui, que eu já apertei F6 e já fui, mas tudo bem. Quer ver aqui, ó, o último valor aqui, ó, o topo da nossa pilha. Topo não, né, o primeiro valor lá, tá, ó. Pronto, e aqui, o que acontece nessa parte aqui? Eu peguei, tá, eu esqueci de explicar o que faz antes do igualdade, né? Quando ele vai receber o que volta de lá, ele recebe ele mesmo mais o que volta de lá. Essa linha aqui é a mesma coisa de eu falar isso aqui, ó, somatória recebe a própria somatória mais o que vindo P1 pop. Se vocês, de novo, né, se vocês entendem melhor dessa maneira do que dessa maneira, vocês podem estar utilizando essa segunda maneira aqui, que é mais simples de visualizar, mas tem gente que prefere praticidade, como eu. Então é a mesma linha, ou seja, eu estou somando ela mesma. Vitor, por que tu está somando ela mesma? Cara, porque é uma somatória, eu preciso somar dois números, então eu preciso pegar esse valor aqui mais esse outro valor aqui. E por que você precisa somar ele aqui a ele mesmo, já que ele não é nada, ele é 0 quando entrou? Porque, amigo, quando ele rodar aqui, eu estou alterando esse valor, olha. Eu preciso, vai chegar um momento que eu vou precisar somar esse 1 a quem voltar de lá, entendeu? Então, por isso que eu preciso desse cara. Fechou? Vocês vão entender quando eu chegar nesse else aqui. Vamos lá. Essa somatória aqui. Somatória é menor que 10. Por que eu preciso verificar se ela é menor que 10? Porque se ela for maior que 10, ela excede a casa aqui. Porque a casa só recebe valores de 1 a 9. Ou de 0 a 9, melhor dizendo. De 0 a 9. Ela não recebe 10, ela não recebe 11. Ela não recebe duas casas decimal. Ela recebe uma casa decimal só. A pilha é feita de casas decimais. Uma casa decimais em cima da outra. Beleza? Então, por isso que eu preciso verificar. Se for maior que 10, a gente tem que aplicar um processo lá que a gente vai ver aqui agora, de como solucionar isso, porque só pode ter de 0 a 9 na nossa pilha. Bora lá, passando. Pera aí, deixa eu só ver aqui que eu...
Fiz aqui. Ah, tá. Eu já tinha passado para essa linha aqui. Beleza. Eu verifiquei se ela é menor que 10. Ele é menor que 10, que é 6, né? Aqui agora já porque eu não estou na classe, debugando na classe, mas é 6. Eu estou já no push aqui. Então eu faço um push. Se for menor que 6, eu vou fazer um push no P3, que é a pilha de resultado. Então vamos lá no P3, deixa eu dar F6 aqui que vai continuar lá. E para fazer o push eu preciso verificar primeiro se a pilha está cheia, porque se estiver cheia não tem como eu colocar um valor, né? Senão vai derrubar os pratos. E se não tiver cheia, eu vou colocar ele na posição contador. Entenderam? Ó, contador aqui, 1. Porque é 1, porque eu somei mais um aqui, já passou, né? Tá aqui, o debug tá aqui. Era 0, agora é 1. Então é aqui que eu vou preenchendo, no post que eu vou preenchendo os elementos na nossa pilha. Vou voltar aqui. Depois disso, a somatória, ela tem que ser zerada. Porque imagina só, se eu for somar tudo de uma vez só, não dá, né? Não é isso, a ideia é decimal por decimal. Então vamos lá, entrou no if, ele sai e imprime para nós no console como é que está ficando nossa pilha. Ou seja, olha aqui, nossa pilha já tem o valor 6. Aqui, 6. Beleza. Beleza, e aqui ele verifica se é, de novo, vazio. A nossa P1 e a nossa P2 não são vazios. Eles têm elementos, ó. Vamos ver lá como é que ficou, né? P1, P2. P2 ceboso. Era pra mostrar isso não, era pra mostrar só assim. Aí. É porque eu cliquei, ele mostrou o toString. Não quero toString, só quero isso aqui. Olha lá como é que tá ficando. Já zerou um elemento. Aqui também já zerou um elemento. Vamos rodar esse cacildo daqui pra ver. Olha lá, rodando mais rápido um pouco porque eu já tinha explicado aquilo. Opa, opa, opa. Ele entrou aqui no else por quê? Ih, rapaz, somatória deu 17. Onde que somatória deu 17? 9 com 8, 17. Aqui a gente tem que descer o 7 e subir o 1, correto? Então, por isso que eu preciso verificar se ele é maior que 10. Então, como é que eu vou fazer isso agora? Como é que eu vou fazer para pegar só o 7? Se é maior que 10 e eu só quero 7, eu tenho que subtrair a somatória por 10. Porque lá, ó, somatória é 17. Menos 10, 7. Opa, é o valor que eu quero. Esse 7, eu dou um push nele. Então aqui ele vai fazer essa subtração e depois dar um push nele. Você já vai botar ele aqui. E olha só o que mais que ele vai fazer. Colocar somatória 1. Ah, Vitor, mas por que somatória 1? Porque 17 fica 7 e vai o 1, correto? Então o 1 sempre vai. Ah, Vitor, mas e se for 2? Cara, em nenhum momento você vai somar 2 decimal e vai dar 20. Pelo menos decimais de 0 a 9, né? E 9 com 9 é 18, então não dá 20. Então nunca vai dar 2. Nunca vai sobrar 2 pra cima, entendeu? A não ser que possa ser que aconteça isso. Quando que possa ser que aconteça isso? Quando eu somar 9 com 9 e já ter vindo um valor anterior, né? Tipo, possa ser que aconteça isso aqui, a gente pode estar programando isso, mas vamos deixar assim por enquanto. Se for necessário, eu vejo uma lógica para programar isso, para alterar essa parte aqui, caso vocês necessitam realmente. Mas para não complicar tanto, vamos deixar sempre 1, que dificilmente vai acontecer de... O que eu estou falando é o seguinte, de ser uma soma mais ou menos isso. 999 mais 9.999. Esse aqui realmente vai passar de 2, né? Vai passar bem de 2 o valor de sobra. O valor que sobe aqui. Porque 9 com 9, 18. Beleza, desce o 8, sobe 1. 9 com 9, 18. Desce o 18, mais 1, 19. Deve ser lá, 29, sei lá como é que é essa questão. Nem lembro mais, não sei nem mais fazer conta. Mas é isso, aqui vai sobrar pra cacete. Então a gente pode estar desenvolvendo uma lógica depois para fazer isso. Mas se vocês não se incomodarem, eu vou deixar assim. Caso seja necessário, por favor, me avisa com tempo, que eu posso estar fazendo a lógica para isso aí. Mas é uma lógica mais complicada um pouco, porque além de verificar aqui se ele é menor que 10, eu preciso
verificar o número que sobra, né? Que aqui, tipo, o somatório aqui vai sobrar 7, né? Só que não é bem assim, tipo, eu preciso saber quem fica na frente do 7. Então, eu teria que talvez buscar esse string, quebrar ele de novo e pegar só aquele valor, ou posso estar fazendo várias verificações, se é menor que 10, se é menor que 20, se é menor que 30, se é menor que 40, mas aí a gente ia verificar até quando, né? Então, provavelmente até só 99, né? Mas até 90, né? Mas, enfim, eu posso estar desenvolvendo essa lógica, vai ficar um pouco maior o projeto, mas é que eu percebi agora, em tempo de compilação, que tem isso aqui. Caso o professor pergunte, fala que seu projeto só se programou para atender valores que sobe 1. Sobe 20 não. Beleza? Deixa eu passar aqui. Aqui ele colocou um novo elemento, vai brotar um 7 aqui. Agora. Brotou um 7. Beleza. Então ele está somando corretamente 7. Vamos ver se agora ele pegou aquele 1 que sobrava lá. Olha aqui. Um aqui que sobrava lá. Vamos ver o que esse 1 vai alterar. Tananana, valor a ser removido. Qual é o valor a ser removido? 5. Agora 6. Porque ele somou ele mesmo, que era 1, mais o valor que voltou de lá. Que dá o valor total de 6. Entenderam agora essa parada do somar ele mais o que vem de lá? E eu falando vem de lá, parece que vem do além, né? Beleza. Ele entrou novamente aqui. Vamos ver aqui o valor que ele tá. 13. 13 realmente passou de 10, né? Então tem que pegar o 3 e o restante passar para lá. Somatória passou a ser 1 de novo. Imprimiu 3, beleza. Opa. Vitor, por que ele imprimiu que a lista já está vazia aqui na tela? Quando ele entrou aqui, meu amigo, no POP, na primeira lista, pela quarta vez, já não tem mais elemento na lista. Então a lista está vazia. Não tem mais o que retirar. Entendeu? Ela está totalmente zerada. Se a gente voltar aqui e verificar o P1, ele vai estar com todos os seus valores zerados. Olha só que mágica. Viu? Então, por isso. Meu olho está coçando muito, tá bem irritado. Desculpa. Ai. Que nada mais nada é novidade, né? E deu o último push. Bora ver por que foi o último. Pera aí, só um minuto que eu tô pensando aqui. Programando em Java você vai descobrindo algumas peculiaridades no tempo de execução. O que acontece? P1 está vazio, correto? Totalmente zerado. P2 agora está vazio porque eu já passei o else. Né? Então P2 e P1 não estão mais cheios. Isenf é se tem elemento, correto? Se está vazio. Então ele vai entrar aqui e vai falar que não está vazio, nega, fica não está vazio. Ele vai continuar enquanto não estiver vazio. Só que o que acontece? Os dois tem que estar vazio, não só um. A somatória só para quando os dois estiver vazio. Então tem que trocar esse ou por e. Beleza? Porque o que acontece? Se o P2 for duas casas a mais que o P1, ele vai pegar o P1 aqui e vai tirar ele da lista. Que só deu certo porque tem só um elemento de diferença, né? Então quando for rodar por mais uma vez, ele não... Foi, acho que sim. Isso, exatamente isso que eu pensei. E aqui eu já mostrei P1 e P2.
P2, os dois zerados. O valor 1, que era os valores digitados, o valor 2, que é o valor digitado. E a pilha resultado, que é essa toString aqui. Beleza? Algumas coisas que poderiam ter ficado confuso foi a questão desse E aqui, mas eu acho que essa aqui foi bem simples. Agora a questão desse elemento aqui, realmente tem que ter uma lógica, não pode só aplicar um, né? Porque pode ser que exceda realmente o valor de 10, pode ser que ele seja 20, e eu subtraindo 10 não vai solucionar. Mas aprimora e funciona esse código com valores mais simples, mais baixos. Mas se precisar, realmente eu desenvolvo uma lógica para isso aqui. Não é tão complicado, mas é maior, né? É um pouco maiorzinho. Eu teria que fazer um método aqui que ia quebrar de novo. Que nem eu quebrei aqui os valores para pegar o valor da posição para colocar aqui. Beleza? E no mais é isso. Talvez ficou um pouco grande o vídeo, mas acho que bem explicado. E é isso, pessoal. Pessoal, eu percebi aqui um equívoco meu, foi que não é e, é ou mesmo, porque eu estava confundindo aqui. O que acontece? Ele tem que continuar enquanto uma lista não for vazia, ou seja, basta que uma não seja vazia para ele continuar. Beleza? Então, fica aí o vídeo tutorial com vocês e boa sorte aí na apresentação do trabalho de vocês. Obrigado, valeu, falou.